Graças e paz, meus queridos, mais uma vez, todos são muito bem-vindos. Nós estamos na aula 10, no nosso quinto encontro, e na aula 10 do módulo 2, nós vamos tratar agora, a partir da página 134 do nosso módulo, nós vamos tratar do livro de Neemias. Bom, antes, vamos fazer uma recapitulação que na nossa nona aula do curso de Panorama do Antigo Testamento, nós aprendemos sobre o livro de Crônicas, Segunda Crônicas, que termina com a ida do povo de Judá para o cativeiro, e nós tratamos também sobre o livro de Esdras, que cobre a volta do cativeiro babilônico após os 70 anos. Então, cerca de 13 anos depois do segundo retorno sob Esdras, Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes I, liderou o terceiro e último retorno do remanescente no exílio de volta para Judá. E é sobre ele que nós vamos falar nesse período de aula. Então, enquanto Esdras tratou da restauração espiritual do povo de Deus e da reconstrução do templo, a tarefa de Neemias, queridos, foi garantir a segurança da cidade de Jerusalém por meio da reconstrução dos seus muros, pois uma cidade sem muros não tinha defesa. E Neemias, irmãos, ele ocupou posições elevadas durante o reinado do imperador persa Artaxerxes. Ele era chamado de copeiro do rei. O que significa isso? Copeiro do rei era um cargo de confiança que envolvia a tarefa de provar o vinho antes do rei beber, para garantir que o vinho não estava envenenado. Então, ele estava numa posição muito próxima do rei, o que garantiu a Neemias falar livremente com o rei quando precisava. Então, como resultado do seu relacionamento com o rei Xerxes, ou Artaxerxes, que é um título dos reis lá da Pérsia, Neemias tornou-se um instrumento em prol da reconstrução dos muros de Jerusalém e também da reforma civil no período pós-exílico. E a gente vê no capítulo 2, nos versos 4 e 5, que descreve assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruir. Então, irmãos, o autor de Neemias demonstrou a fidelidade de Deus no cuidado providencial pelos judeus na reconstrução dos muros da cidade, restaurando a integridade de Jerusalém e renovando o povo com a palavra de Deus. E nós podemos estudar o livro de duas formas, né? Como eu tenho mostrado, através de um resumo. Esse resumo aí nós temos o livro de Neemias, a reconstrução agora é de Jerusalém. O tema é a restauração e é em Judá, os destinatários são judeus e os personagens principais é Neemias, mas nós temos também Esdras ali junto com Neemias, nós temos dois opositores, o Sanbalat e o Tobias, que vieram quando Jerusalém estava destruída. Então, os acontecimentos, Neemias vai para Jerusalém, acontece a reconstrução dos muros, são muitas adversidades, muitos adversários, eles celebram a festa dos tabernáculos, eles fazem uma aliança do povo para seguir a lei, liderado por Neemias e Esdras, e a dedicação dos muros. E a segunda forma é quando a gente estuda a estrutura dos livros, como os irmãos têm aí na página 134, que o livro de Neemias tem 13 capítulos em duas divisões principais, né? A primeira divisão, de 1 a 7, ele vai reconstruir os muros, aí nós estamos falando do terceiro retorno do exílio, e de 8 a 13, Esdras e Neemias vão renovar a aliança do povo com Deus, né, e trazendo um renovo sobre a vida daquele povo, lá vai renovar o povo. Na página 135 do seu módulo, você tem tudo isso dividido por capítulos, todos os assuntos que facilitam o seu estudo e também seu ensino. Bem como na página 136, você tem um resumo de tudo aquilo que será ensinado aqui. Então, a gente começa pela restauração dos muros, irmãos. Após inspecionar ali as condições do muro durante a noite, Neemias, que havia voltado, ele, de forma sábia, ele liderou o povo de Jerusalém para se levantar e construir os muros.
ele disse assim, então ele lhes disse, 2,17, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Então, quando a oposição interna e externa surgiu, Neemias agiu de forma sábia e confiou em Deus. De que maneira? Quando, porém, Sambalate, o Honorita, Tobias, o oficial Amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então, com a capacitação de Deus aqui, com uma fé firme, constante, com um bom plano e com um trabalho duro, os muros foram reconstruídos em 52 dias, que a gente pode dizer que foi um verdadeiro milagre de Deus. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Capítulo 6, versículos 15 e 16. Dessa forma, irmãos, a posição política, segurança e a integridade dos judeus haviam sido restauradas. Porém, mais uma vez, estava faltando algo ali. Faltava vitalidade espiritual entre o povo, porque a palavra de Deus havia sido negligenciada. Por isso que dos capítulos 8 até o 13, vai ser necessária a renovação do povo. E isso vai acontecer porque agora Neemias era um líder político dos judeus, enquanto Esdras era o líder espiritual. E agora eles conectaram essas duas lideranças. E juntos os dois lideraram os judeus de Jerusalém num reavivamento. À medida que aconteceu o que, irmãos? Aconteceu a leitura pública da palavra, e a leitura pública da palavra trouxe convencimento de pecado e a confissão desse pecado a Deus. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 12, diz assim, assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres de todos que podiam entender. Aí vai acontecer algo muito interessante. A palavra de Deus foi lida e explicada ao povo. Olha o que diz lá, capítulo 8, verso 8. Desculpa, 8:8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Olha só a hermenêutica aqui, irmãos. Aquilo que os irmãos aprendem, têm aprendido o pastor Alisson no módulo 1. Né? Ler, interpretar, então ler, fazer a observação, interpretar, né? Depois você explicar, ou seja, aplicar, a fim de que o povo entenda o que estava sendo lido na palavra. Então, a leitura e o entendimento da palavra de Deus levou o povo ao arrependimento. O arrependimento chegou por causa disso, irmãos, por causa dessa atitude que eles haviam tomado. Bom? Então, como é que isso é descrito em Neemias? Capítulo 9, verso 3. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. 3 horas de leitura, 3 horas de confissão e adoração a Deus. Um culto de 6 horas era que a nação estava precisando naquele momento. Mas, irmãos, perceba, adorar no templo, Esdras nos mostrou isso. Sem integridade, sem verdade, não levava a lugar nenhum. Ouvir a palavra de Deus era muito importante, mas não bastava. Porque era preciso agora colocar em prática todo o ensino recebido. Enquanto isso, lá na Pérsia, ocorria aquela outra história que encerra os livros históricos, e nesse caso, os livros históricos pós-exílicos, que é a história de Esther. E a história sobre o livro de Esther, ela é muito interessante, porque quando a gente se move para o livro de Esther, irmãos, página 140, nós ficamos pensando assim, o que nós podemos aprender sobre o livro de Esther? E pelo menos tem 3 coisas muito importantes sobre o livro de Esther que nós aprendemos, e aquilo que eu vou apresentar aí está
nos seus principais ensinos aqui. Nós temos essas características, esses principais ensinos aqui no próprio livro de Esther, na página 144 do nosso módulo. Então, o que nós podemos aprender? 3 coisas sobre o livro de Esther. A primeira delas, que os eventos do livro retratam um período de 10 anos, entre 483 a 473 a.C., aproximadamente. Isso aconteceu durante o reinado de Xerxes I, que é o Assuero, lá da Pérsia. Bom, Xerxes I é o Assuero da Pérsia. Segunda coisa é que o livro de Esther, ele se encaixa naquela lacuna de tempo existente entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, tá bom? Ali naquela lacuna, ali, tá ali, essa história. Terceira, que o autor de Esther, ele escreve para um público judeu pós-exílico. Com qual objetivo? Fortalecer a fé deles e com o propósito que eles deveriam continuar fiéis a Deus e à religião judaica, né? O sentido de adoração a Deus, mesmo em meio às nações dominantes, a Síria, Babilônia, Pérsia, que afligiam ou haviam afligido o seu povo. A gente tem o formato de resumo de Esther. Esther vai de escrava a rainha. E o tema ali é um livramento. Nós não sabemos o autor. O local agora é a Pérsia, porque os acontecimentos estão lá, mas os destinatários são os judeus. E aí nós vamos ter alguns personagens muito importantes. A própria Esther, o Assuero, o rei, o Mordecai e o Ramã. E o que vai acontecer também é a festa de Purim, que vai ser a celebração da salvação do tempo do povo judeu no tempo de Esther. Purim, os irmãos lembram, Purim é o plural de pur, que é sorte. Então, sortes, porque Ramã lançou sortes para poder determinar qual dia ele iria exterminar o povo de Deus. Então, os acontecimentos principais são esses. A Esther se torna rainha, ela vai substituir a Vasti, que caiu em desgraça porque afrontou o rei. Ramã conspira contra os judeus. Esther, então, quando sabe de tudo que aconteceu através de Mordecai, ela convoca um jejum. Depois ela toma coragem e ela intercede pelo povo judeu, e ela toma coragem porque, para comparecer diante do rei, era somente sendo chamado pelo rei. Esther já tinha um tempo que não era chamada na presença do rei, na sala do trono, e se ela entrasse sem o rei estender o cetro, ela seria morta, mesmo a rainha. E isso é por causa de Vasti lá atrás, né? E ali, quando Esther intercedeu pelo povo dela diante do rei, o Ramã foi desmascarado e a história termina com os judeus se defendendo. Então, nós podemos também olhar a estrutura da página 140. Na estrutura, nós temos 10 capítulos, e dos capítulos 1 a 4 nós temos 10 capítulos e 2 divisões principais. A primeira divisão vai tratar da conspiração para destruir os judeus, dos capítulos 1 a 4, e de 5 a 10, o livramento providencial de Deus. E Deus vai preservar o remanescente de Judá, protegendo os judeus lá na Pérsia, porque não é só na Pérsia que os judeus vão ser ameaçados. O decreto do rei é onde o reino dele atingir, e onde tiverem judeus, eles serão destruídos. Então, nós temos que pensar que a história de Esther está acontecendo na Pérsia, mas os judeus que voltaram para a terra vão ser preservados, irmãos. Senão, eles seriam destruídos, principalmente pelos inimigos deles, ao redor deles lá. Por isso que é muito importante nós pensarmos nisso. Então, quando a gente olha para a página 141, a estrutura do livro, nós temos aí o que nós chamamos de uma tabela temática. E essa tabela temática é muito importante quando você estuda, irmãos, Esther, ou qualquer outro livro da Bíblia. E o nosso manual, o nosso módulo, ele traz essa tabela temática em todos os livros. É muito importante para o estudo, porque você tem o tema postado em cima, que é Deus preservando o remanescente aí em Judá, através da proteção dada aos judeus na Pérsia. Então, Deus está preservando aqui, protegendo lá. E aí a gente tem a rainha Vasti caindo, né? Nós temos a elevação de Esther à posição de rainha, aquele edital que vai
promover que o povo de Deus, o povo judeu, seja exterminado. Nós temos um plano de Esther, isso até o capítulo 4, e é a conspiração para destruir todos os judeus. Depois nós temos o Amã caindo, e aí é uma sequência de queda. Ele se enrosca, depois ele se embaraça, e ele tem o seu fim, como ele queria fazer com Mordecai lá. Mordecai seria o símbolo dessa destruição através da forca que ele mandou a fazer. E aí nós vemos 8, 9 e 10 como as dificuldades criadas por aquele decreto foram sendo resolvidos e tem o limite, o livramento providencial de Deus. E Deus reina soberano sobre tudo e sobre todos. Então, o destaque aí fica para capítulo 4, verso 14, que a gente já vai destacar, que se a Esther não fizesse nada, socorro e livramento surgiriam de outra parte para os judeus. Irmãos, na Bíblia hebraica, o livro de Esther recebe o nome de Megilat Esther. Megilat significa pergaminho. Então, seria o pergaminho de Esther. O que é importante a gente saber disso? É que o nome está relacionado, o nome Esther está relacionado com uma palavra chamada Nistar. Esther vem de uma raiz, vem de uma palavra, a raiz da palavra é Nistar. E Nistar significa o que está oculto ou está escondido. Então, Esther seria o seguinte, o que está escondido ali. A palavra Megilat significa, ela está relacionada com uma outra palavra chamada Megalé, que significa revelar. Então, quando a gente junta os dois títulos no nome, no rolo ou na Bíblia hebraica, ficaria assim: Megilat Esther significa, literalmente, a revelação do oculto. Então, isso é disso que o livro trata, a revelação do oculto. Me digam, o que é que está oculto no livro de Esther? Ou quem está oculto? Então, a gente vai perceber uma coisa em Esther: o nome de Deus não vai aparecer. Mas a gente vê a mão de Deus trabalhando. Mesmo quando ele não está claro, ou ele está oculto, ou escondido, e ele não poderia ser visto, ele estava agindo na vida daquele povo. E isso seria revelado. E por que Deus estava oculto, irmãos? Porque em Deuteronômio 31, 18, ele havia avisado. Deus havia dito o seguinte: esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. O povo está vivendo lá na Pérsia, a parte voltou, essas pessoas continuam lá na Pérsia, e aí vai acontecer agora essa mexida na vida deles. Eles vão ser tirados da zona de conforto deles dentro da Pérsia. Então, isso começa em Esther 2, 5 e 6. E agora que eu quero chamar sua atenção para algo. Preste atenção quando a Bíblia nos dá informações e da interpretação de textos bíblicos, isso é parte da observação. Quando a Bíblia dá uma informação, ela não está aí por acaso. A Bíblia está dando essa informação porque tem algo muito precioso para nós. Vamos ver aqui. Ora, na cidade dela de Suzã havia certo homem judeu, e é dito assim, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então, nós temos aí a apresentação de alguém. E esse alguém está sendo apresentado no capítulo 2, é o Mordecai. E o Mordecai, ele é judeu, mas ele é benjamita. Por que isso vai ser importante? Guarde aí. Por que o Mordecai vai ser apresentado? Porque o Mordecai tem uma ligação com Radassa. Ele criara Radassa, que é Esther, não? Então o nome dela é Radassa, nome hebraico, significa estrela, filha de seu tio, filha do tio do Mordecai, então ela era prima de Mordecai, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, Mordecai tomou Esther por filha, ou Radassa.
E o que a gente, então, descobre? Que os dois pertenciam, então, à mesma tribo. Eles são benjamitas. E isso vai ser interessante, porque em 2,17 acontece algo. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei havia, depois que Vasti havia caído, para substituir Vasti, a rainha, ele fez escolher, então, quem morava ali em Suzã, a cidadela de Suzã, escolher moças para que ele pudesse escolher uma nova esposa. O rei pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Por que isso vai ser importante? Qual a pergunta que eu havia feito lá antes da gente iniciar essa aula? Eu havia perguntado assim, irmãos, lembram que quando Israel saiu do Egito, teve um povo que atacou os mais fracos, as mulheres, as crianças, os idosos, que ficaram lá para trás. Esse povo eram os amalequitas. Eles moravam bem no centro ali do Negev, bem no centro, no sul da terra, e eles atacaram. E essa maldade despertou a ira de Deus. Deus declarou que o povo de Amaleque seria destruído. Ele falou isso pela última vez em Deuteronômio 25, 17 a 19, como lei para Israel. E Amaleque era descendente de Esaú. Amaleque era descendente de Esaú. Bom, ele era neto de Esaú. Eu perguntei, então, qual era a relação entre os amalequitas e a história de Esther? Qual era a relação entre os amalequitas e a história de Esther? E a gente percebe que há uma relação muito forte aí, viu, irmãos? Tem uma relação muito grande. Essa relação ela vai aparecer a partir de agora. Bom? Vai aparecer a partir de agora. De que forma? Vamos lá, vamos aprender, vamos juntos aqui. Olha quem vai surgir na história, irmãos. Surge capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, ou seja, depois que foi apresentado o Mordecai, depois que Esther se torna rainha, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, o Ramã se tornou uma espécie de primeiro-ministro, só que na Pérsia não era primeiro-ministro, chamava grão-vizir. Esse que auxiliava o rei, era o conselheiro principal do rei. Gostaria que vocês pensassem nisso neste momento. Foi somente depois que o remédio estava pronto para a salvação de Israel que Ramã foi autorizado a ser promovido. Quem está oculto, mas quem está revelando a mão poderosa? Deus. Agora, algo bem interessante. Tem um comentário judaico que vai nos ajudar a entender uma coisa aqui, irmãos. Eu vou ler. Chama Breshit Rabbah, na linha 73.5. Lá está escrito assim: Raquel sempre foi destinada a ser esposa de Jacó, ao contrário de Lia, que estava inicialmente destinada a se casar com Esaú. Por quê? Porque Lia era mais velha e Esaú era o mais velho. Como os casamentos eram feitos em família, então Lia estaria destinada a ser esposa de Esaú e não de Jacó. Como isso não aconteceu, como resultado, Labão enganou Jacó, e ele acabou casando primeiro com Lia, depois com Raquel. Os descendentes de Lia, segundo esse comentário, não têm a força necessária para ser o inimigo espiritual de Esaú. Então, quem são os descendentes de Esaú? Os amalequitas, que se tornaram os grandes inimigos do povo de Jacó, o povo de Deus. Então, o que essas palavras aqui estão comentando, irmãos, é um fato de que toda vez que o povo judeu lutava contra o seu grande inimigo, que era Amaleque, neto de Esaú, a batalha sempre foi liderada por um descendente de José ou um descendente de Benjamim, porque os dois eram filhos de Raquel. Entendeu?
Então, o que parece que os filhos de Raquel e os seus descendentes estavam destinados a lutar contra Amaleque ao longo da história de Israel. Então, a primeira batalha com Amaleque aconteceu depois que Israel deixou o Egito. E essa batalha foi travada por Josué, que era da tribo de Efraim, filho de José. Olha o que diz Êxodo 17, 8 e 9. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Irmãos, era uma batalha física, mas se existia lá o bordão de Deus na mão de Moisés e a oração de Moisés, quando ele fica com as mãos levantadas, também tem uma batalha espiritual sendo travada. No capítulo 17, versículos 13 e 14, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Na segunda vez que Israel enfrentou Amaleque, a batalha foi travada pelo rei Saul. Saul era de que tribo? Da tribo de Benjamim. E olha o que diz lá, 1 Samuel 15, 1 e 2. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Irmãos, olha que coisa interessante, Esther. Tanto a Esther quanto Mordecai são da tribo de Benjamim. Eles vão confrontar o Hamã, que quando fala agagita, significa que ele era amalequita. Ele era descendente dos amalequitas. E aí, no capítulo 3 de Esther, no versículo 2, diz: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante o Hamã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Ele não se inclinava nem se prostrava. E foi isso que motivou a ira de Hamã contra os judeus. Olha o que diz Esther 3, 5 e 6. Vendo, pois, Hamã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Hamã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Mais uma vez aqui, irmãos, há uma batalha espiritual também, porque Hamã agora quer destruir todos. Não haveria restauração de Jerusalém, não haveria templo restaurado, não haveria nada. Ele era um descendente de... Por que ele é chamado de Agagita? Ele era descendente de Agag. Agag era rei lá, quando Saul destrói os amalequitas, ele poupa Agag. Agag era o rei. E Mordecai era descendente de Quis e Benjamim. A linha de Agag e a linha de Quis tiveram que se encontrar novamente. Então, aquela batalha lá, que Saul não completou o trabalho, Mordecai, que é da mesma tribo, da mesma linhagem, descendente como Saul, ele que vai terminar essa história. Então, de acordo com a tradição judaica, Mordecai tinha que destruir o descendente de Agag e Hamã, porque Saul não havia feito isso. Aí a gente avança para o capítulo 4, verso 14, que fecha a conspiração para destruir os judeus. Foi quando Mordecai descobre o plano, o rei assina a autorização, porque Hamã disse que tem um povo no reino dele, que é um povo rebelde, que não pode continuar vivo, e o rei, então, confia, dá o anel para Hamã, para selar as cartas e enviar para todo o reino, e decretou-se um dia em que todos os judeus seriam executados, mortos, um genocídio. E aí, quando ele sabe, Mordecai sabe, ele rasga as vestes, ele joga pó de cinza, aí Esther fica sabendo o que aconteceu e diz assim, olha, pergunte lá para Mordecai por que ele está daquele jeito. Ele diz, olha, aconteceu isso. E aí, ele diz para Esther assim,
você vai precisar agora, chegou o momento, talvez, a pretensão, o propósito para o qual você chegou à rainha, ele diz, porque se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Ele está falando dele mesmo agora, né? Ele, a família, Mordecai iria morrer. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, nós temos aqui Deus usando duas pessoas, irmãos. Mordecai foi usado para derrubar a arrogância de Ramã. Por quê? Mordecai ele ficava ali junto à entrada da porta do rei, chamava isso, né? E ele um dia descobriu uma conspiração de dois eunucos para matar o rei. E o Mordecai, ele denunciou, através de Esther, essa conspiração, e o rei foi salvo e os eunucos foram executados. E o ato de Mordecai, ele não recebeu nenhuma nada, por isso, nenhuma dádiva do rei, mas foi escrito lá aquilo que havia feito. E uma certa noite, já o decreto autorizado a matar todos os judeus, o rei teve insônia, e Esther diz que o rei não conseguia dormir, mandou trazer os livros das crônicas do que tinha acontecido. E lá ele leu que Mordecai salvou a vida dele. Ele perguntou assim, que honras nós demos para esse homem? E aí disseram, nada. E o rei, então, esperou Ramã, que era o principal dele lá, do reinado dele, chegar, e ele pergunta para Ramã assim, Ramã, o que deveria ser feito a um homem a quem o rei quer honrar? E o Ramã achou que o rei estava falando dele mesmo, que diz, quem que é o mais importante desse reino, a quem o rei vai querer honrar, senão a mim? Aí ele fez lá uma história. Ele diz, olha, o rei deveria pegar suas melhores roupas reais, vestir esse homem, pegar o melhor cavalo, o cavalo real, colocar esse homem sobre esse cavalo, chamar o membro mais importante do seu governo lá, um príncipe, mandar ele ir puxando o cavalo e ele ir dizendo pela praça da cidade, dizendo e apregoando, assim se faz a quem o rei deseja honrar. E o rei disse, gostei da sua palavra, vá e faça tudo isso com o judeu Mordecai. E aqui, meus irmãos, a arrogância de Amã foi punida e começou ali a queda dele. 6, 11 e 12 diz assim, Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Porque a grande vergonha para ele foi essa. Ter que fazer para quem ele mais odiava e para quem ele queria exterminar, agora ter que honrar desta maneira. E aí, Esther está lá no preparativo para salvar o povo dela e convidou o Ramã e o rei para um banquete, né, que ela estava dando, e ele se sentiu tão importante e disse, não, a rainha Esther só convidou, e falou para a esposa, né, só eu fui convidado junto com o rei, eu sou tão importante que a rainha me quer lá. E ele então vai para aquele banquete, e aí acontece algo. É naquele banquete que a rainha diz que existe alguém que quer destruir a ela e o povo dela. Aí o rei Assuero fica, né, fica enfurecido, e o rei Assuero disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração chegou a fazer assim? E a Esther, lá naquele banquete, ela respondeu assim, o adversário inimigo é este mau ou perverso Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E aqui, irmãos, Esther foi usada para destruir Ramã. Ramã vai suplicar o favor de Esther, cai sobre ela, ela se inclina sobre ela, e o rei acha que ele tinha saído da sala, quando ele volta, ele acha que Ramã quer abusar da rainha na frente dele, e aí Ramã ali já foi condenado à morte, essa atitude. Então, irmãos,
Como é que a gente termina esse livro de Esther aqui, olhando todos esses propósitos? Irmãos, a gente olha para esses propósitos percebendo duas coisas. O autor de Esther relatou como Deus preservou providencialmente o remanescente fiel dos exilados judeus em Judá, ao salvar os judeus na Pérsia do decreto mortal de Ramã, através de Esther, e Mardoqueu, Mordecai, de acordo com a versão. Tá bom? Qual é a mensagem que nós podemos aplicar em tudo isso, irmãos? Que até mesmo as circunstâncias ruins não estão fora do controle soberano de Deus, que planeja e cumpre todos os seus propósitos. E com isso nós encerramos a nossa 10ª aula, sabendo que Deus está no controle de todas as situações. Mesmo quando nós achamos que Deus está ausente, Ele está lá dirigindo todas as coisas segundo o plano dele. Um grande shalom.